Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprender a dar e a receber. Ficou curioso? Então curte o nosso canal, compartilha, segue a gente. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente está de volta. Vou falar um pouquinho sobre a importância de saber dar e receber. Quando nós somos um instrumento de um propósito no qual a gente considera muito importante, a gente se dedica toda a nossa vida a isso. Como assim? Se tem alguma coisa que nos agrada, um propósito de vida que a gente realmente acha válido, a gente se doa por inteiro. O segredo para viver o sim na nossa vida, né? O dizer sim para si mesmo é mudar de atitude. Mas para mudar de atitude, né, é preciso a gente mudar o desejo pelo resultado, né? Qual é o propósito que a gente tem, qual é o objetivo que a gente tem, qual é o resultado que a gente quer chegar, e aí sim a gente muda para poder alcançar esse objetivo, chegar nesse propósito. Agora, não adianta pensar só em si mesmo, né? Quando a gente fala sobre processo de construção de vida, né? Processo de construção de objetivo, se você pensa individualmente, é muito difícil você alcançar o seu propósito, né? Você precisa pensar também no outro. Lembra? A gente falou no vídeo passado a respeito de respeitar o outro. Agora a gente tem que pensar também em ajudar o outro, ok? O que acontece? Quando a gente pensa só em nós mesmos, a gente tem uma coisa chamada ego, uma coisa chamada individualidade, né? Que nos impede de alcançar o nosso propósito. A Bíblia fala assim, Jesus fala, tive sede e me deste de beber, tive fome e me alimentaste. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quando é que o Senhor passou por essas necessidades e nós fizemos isso e não lembramos? E aí ele fala assim, quando você faz ao outro, quando você faz para as outras pessoas, você está fazendo para mim. Então, quando você ajuda as outras pessoas, visita os presos, você dá de beber, dá de comer para outra pessoa, ensina alguma coisa, instrui alguma coisa, você está fazendo para Jesus, perdão. Você está fazendo para Jesus. E a gente tem que pensar nisso, que tudo na nossa vida a gente tem que fazer para o Senhor, porque é Ele quem nos doou vida eterna, é Ele quem nos doou o fôlego de vida. E aí você vai falar assim para mim, mas ser doador não é difícil. Não é difícil eu ir lá e doar sangue, não é difícil eu ajudar alguém que bate na minha porta, enfim. Mas a gente tem que ajudar todo mundo, até aqueles que a gente considera nossos inimigos, né? Ou concorrentes, enfim. E não é fácil ajudar todo mundo. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma criança no semáforo pedindo alguma coisa, aí você fala assim, para usar droga, para fazer isso, para fazer aquilo. E assim, a gente não tem que saber para o que é, mas ajudar todos aqueles que necessitam. Claro que não se prejudicando, né? Por exemplo, eu vou tirar dos meus filhos para dar para outra pessoa. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo que sempre quando a gente pode, sempre quando a gente tem essa oportunidade, que a gente faça a nossa parte, né? A parte do outro cabe ao outro, não cabe a mim.
entendeu? O que cabe a mim é ajudar. E existem várias formas de ajudar. Ajudar através da oração, ajudar com alimentação, ajudar dando trabalho. Eu lembro que chegavam pessoas na porta da nossa casa, ou às vezes na igreja, quando meu pai congregava, as pessoas pediam alguma coisa, meu pai falava assim, não, tudo bem, corta essa cerca viva para mim e eu vou te dar alguma coisa. E aí meu pai dava um dinheiro, dava também comida, enfim. Meu irmão faz isso, o Fernando, muito bem, ele é uma pessoa que é muito solidária e tudo mais. E eu acho isso bacana, porque meu pai sempre dizia assim, que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né? E meu pai sempre ensinou as pessoas a pescarem. Ele aprendeu com o padrasto dele, né? Que quando ele era muito moço, o padrasto dele sempre dava um dinheiro para ele, alguma coisa, mas não assim, dar por dar. Dizia assim, olha, se você pintar esse quintal, eu te dou um dinheiro. Se você cortar essa grama, eu faço isso. E isso instruiu meu pai a ser uma pessoa melhor, a querer crescer, desenvolver, lutar pelas conquistas que ele precisava e não esperar das outras pessoas uma doação, alguma coisa. E doar para quem é nosso inimigo também é muito difícil, né? Por quê? Porque, cara, a pessoa te faz mal, aí você fala assim, eu ainda vou ajudar, né? Tem aquele pensamento. Mas Jesus fala na palavra dele assim, se te baterem na face direita, dê também a esquerda. Se te fizerem andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. Enfim, tem uma história que fala que era de costume dos hebreus, né, dos judeus, que eles tinham que caminhar 1 milha com as pessoas, né, quando chegasse alguém na cidade, eles tinham que caminhar 1 milha. Era uma forma de humilhar a eles. E aí Jesus fala assim, olha, se te fizerem andar 1 milha, ande 2, entendeu? Agradeça pela caminhada e não fique apreensivo ou se sentindo mal. A palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados, né? Então, dê a sua cara para bater, né? Em prol de ajudar, de fazer o que é certo. No vídeo passado até falei um pouco sobre isso. Minha mãe sempre disse que a gente aprende mais ensinando. Os hebreus, os gregos, eles têm uma técnica de ensinamento que é muito bacana, né? Que seria aquela técnica em dupla. Eles sempre, alguém passa para você, você passa para alguém e assim vai. Porque é a forma de discipulado, né? Um aprendizado através do discipulado. Então, um sempre ajuda o outro. Até quando Jesus manda que o povo vá para as casas para falar da palavra de Deus, para abençoar as outras pessoas, ele fala, vai de 2, né? Um vai de 1. Então, um fala, o outro ora, né? Então, é importante esse processo de estar sempre com um moço, um discípulo, alguém para você ajudar, para você ensinar. Elias andava com um moço, Eliseu andava com um moço. Você vai ver todos os profetas na Bíblia com seus auxiliares, com seus moços, para poder ensinar a palavra. E aí, quando eles viessem a falecer, o outro assumia o lugar deles. Mas é importante lembrar que a doação tem que ser uma prática que não prejudique você. Como eu falei, não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para alguém, não é isso, né? Apesar do que eu já contei também essa história, tem uma história que fala a respeito do profeta que ele pede para a moça que dê a ele, né, vá, faça o bolo e leve para ele, e ela fala assim, Senhor, mas eu só tenho isso, né, eu só tenho isso na minha casa, eu tô levando para os meus filhos pra gente comer e morrer, porque não tem mais nada. Eu falei assim, ó, faz como eu tô te falando, traz para mim e Deus vai te abençoar.
E o Senhor abençoou a vida dela. Ela, eu vou resumir a história, eu já contei essa história várias vezes. E o azeite não faltou na casa dela, ela vendeu e pôde, né, sobreviver durante muito tempo. Então, assim, então, se há propósito nisso, a gente tem que às vezes tirar da nossa boca para dar para o outro, quando há propósito. Mas a gente tende, eu vou falar de novo sobre isso, a se prejudicar porque a gente não conversa. Eu vou falar sobre essa doação, não só doação material, mas, por exemplo, a doação espiritual e emocional. O que acontece? A gente doa e é uma doação unilateral. Num casamento, com os filhos, com os amigos, quando não há uma conversa franca, entendeu? A gente doa e acaba se sentindo roubado, furtado. Como assim? Por exemplo, poxa, eu passo o dia inteiro no meu trabalho, eu arrumo casa, eu faço comida, porque eu sou mulher e o meu esposo chega em casa e bagunça tudo e não me ajuda, e quando tem faxina ele não me ajuda, mas eu não converso isso com ele, eu simplesmente só reclamo. E aí eu mudo de marido porque eu acho que eu casei com o marido errado. Não é que não houve uma conversa, não é que não houve uma troca, né? Ou então no meu trabalho eu tô muito sobrecarregada, não divido as cargas com as pessoas e começo a estressar, a ficar magoada com essa situação, porque eu tô me doando e as pessoas não se doam. Mas não há uma conversa franca, não há um ensinamento, não há uma troca, né, entre as pessoas que estão à sua volta. E aí esse sentimento de se sentir sobrecarregado, de se sentir roubado, é um sentimento que tende a piorar. Então, assim, antes de tudo, doe com alegria, não doe por obrigação. Eu tenho obrigação de fazer isso porque eu sou casada, eu tenho obrigação de fazer isso porque eu sou mãe de família, eu tenho obrigação de fazer isso porque eu sou a chefe no meu trabalho, a líder no meu trabalho. E não doe por obrigação, doe por amor, por alegria, entendeu? Doe seus ensinamentos por amor, porque você quer doar isso. Agora, se você não tem alegria para doar, como é que eu vou doar? Né? Então tenha prazer, antes de tudo, tenha prazer e não obrigação. Tem uma parábola, uma fábula, a historinha do sol, que fala assim, o sol e o vento, que eles fizeram uma aposta. Havia um moço que estava com uma echarpe e o sol fala assim, eu sou mais poderoso do que você, e o vento diz, não, eu sou mais poderoso do que você, e eles começam a discutir, um brigando com o outro, e aí o sol tem uma ideia, fala assim, olha, então vamos demonstrar nossa força através daquele garoto. Aí o vento fala, muito fácil, quem tirar primeiro a echarpe dele é o vencedor. Aí o sol fala, tudo bem, sem problema nenhum, pode começar você. Aí o vento começa a soprar, e o garoto começa a enrolar mais a encharpe, começa a enrolar mais por causa do frio, e começa a tremer, angustiado. E aí o sol fala assim, olha, agora é minha vez. Aí ele diz, tudo bem, se eu não conseguir soprar e tirar a echarpe dele, como é que você vai tirar a echarpe dele se você não tem o meu poder para fazer isso? Observa. Aí o sol começa a dar um calor agradável, bom. Aí o menino começa a olhar em volta, ver a natureza, começa a ver que está tudo muito bonito, o sol está agradável. Aí ele senta, começa a observar a beleza, e aí o sol começa a ficar um pouquinho mais forte, aí ele começa a sentir calor, fala, nossa, que calor é esse, né? Aí já começa e tira a echarpe. E aí o sol fala para o vento assim, não é com força que a gente consegue vencer, mas fornecendo do nosso melhor para o outro que a gente consegue conquistar. Então não é tirar
a força das pessoas aquilo que você quer delas, né? Aquilo que você sabe que elas têm de melhor, mas sim fazer florescer o melhor nas pessoas através da sua doação, através de você doar o seu melhor para elas. E o que acontece? A gente só consegue fazer isso quando a gente encontra o nosso propósito de vida. E aí eu vou te perguntar, o que você faz para sair da cama todos os dias? O que você faz para te deixar empolgado? O que você faz para te inspirar, né? Quando o seu propósito te inspira, quando você sabe o que te faz levantar da cama, você aprende a doar como o sol e aí você recebe a encharpe como ele recebeu. É isso que eu queria deixar para vocês.